Olá, muito boa tarde. Em nome da FEMAMA, sejam muito bem-vindos ao 8º Fórum de Combate ao Câncer da Mulher. Eu me chamo Fernanda Carvalho, sou jornalista e serei a mestre de cerimônias do Fórum. Pela segunda vez em formato digital, o evento deste ano vai debater os desafios dos sistemas de saúde no trato dos cânceres femininos, de mama, ovário, corpo e colo do útero. Eu gostaria de chamar agora a anfitriã do evento, a presidente voluntária da FEMAMA, a doutora Mayra Calef, para dar as boas-vindas a vocês. Doutora Mayra, seja muito bem-vinda. Olá, eu sou a Mayra Calef, sou presidente voluntária da FEMAMA com muita honra e chefe do serviço de mastologia do Hospital Moinhos de Vento. Eu tenho outras coisas que eu também faço, mas que eu vou dizer ao longo da programação. Sejam muito bem-vindos ao 8º Fórum de Combate ao Câncer da Mulher. São 150 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem exclusivamente do SUS para ter acesso a atendimento, exames e tratamentos, e assim cuidarem da sua saúde. A FEMAMA luta pela influência de políticas públicas que garantam a universalidade, integralidade e equidade na atenção à saúde da mama. Nós somos totalmente favoráveis ao Sistema Único de Saúde. Só o que achamos é que precisamos desenvolvê-lo, melhorá-lo, atender às necessidades da população. Nessa última semana, tivemos uma incrível conquista. A Conitec tomou sua decisão final e definitivamente irá incorporar os medicamentos abemaciclib, palmociclib, ribociclib, que tanto são necessários para o câncer de mama metastático no SUS. Isso é uma grande vitória. E a FEMAMA teve presença ativa nessa conquista, junto com seus parceiros, e toda a rede fez um trabalho maravilhoso. As ações da FEMAMA e seus parceiros envolveram campanha de chamamento para responder à consulta pública, dê mais atenção, #ElaPrecisa, assinatura de um manifesto e solicitação de apoio a parlamentares. Toda essa movimentação fez com que a sociedade civil discutisse o tema. Precisamos incorporar drogas ao Sistema Único de Saúde com mais presteza. Bom, após essa vitória, queremos muito agradecer as nossas ONGs associadas. Essa rede é fundamental para que a FEMAMA se fortaleça cada vez mais. Queremos agradecer também aos pacientes, cuidadores e familiares, parceiros em geral, além dos investidores sociais, que se engajaram fortemente em sermos ouvidos pelo poder público. Bom, hoje é um dia muito especial, a gente passa muito tempo durante o ano preparando esse Fórum FEMAMA. E o nosso fio condutor nada mais é esse ano do que o sistema de saúde e o combate ao câncer feminino, mama, ovário, corpo do útero e colo do útero. Que, saibam vocês, são 2 tipos de cânceres totalmente diferentes. Aquele câncer do útero e o câncer do colo do útero. Bom, de acordo com o INCA, a estimativa da incidência anual dos novos casos para 2021 quase chega a 100 mil novos casos de câncer na mulher. A grande maioria mama, 66 mil, colo de útero, 16.700, ovário, 6.650, corpo do útero, que é o do endométrio, e outros 6.540. Bom, os números são assustadores quando a gente pensa. Agora, todo mundo entende números, né? Todo mundo entende gráficos com essa história da pandemia. O número que está previsto de 35 mil mulheres a cada ano
que vão ter câncer de colo de útero, 80% na América Latina e Caribe. Vai aumentar, a expectativa é que aumente para 51 mil em 2030, se a gente não fizer nada. A gente pode fazer muito juntos, e é isso que eu gostaria de deixar aqui bem claro. A FEMAMA, nessa oportunidade desse fórum, quer chamar atenção para o câncer feminino. Vamos aqui colocar nossa cabeça no câncer da mulher, porque 100 mil novos casos por ano no Brasil é muita coisa. E no caso, por exemplo, de câncer de colo de útero, é totalmente prevenível. Existem vacinas, existe o Papa Nicolau de rotina. Na mama, é totalmente curável. 66 mil mulheres, 280 mil mulheres, metade não cura, metade ainda precisa de ajuda para curar. O câncer de ovário e de útero são cânceres bem mais difíceis de detectar precocemente, mas também a grande maioria, se chegar cedo, nós podemos curá-los. Bom, vamos ao que interessa, e hoje nós vamos falar, então, do primeiro dia, o sistema de saúde e o câncer da mulher, o câncer ginecológico, o câncer feminino, como quiserem chamar. Mas o que nós estamos aqui, nesse fórum, muito comprometidos, é que a gente discuta o câncer de uma maneira geral que acomete as mulheres. No segundo dia, nós vamos falar especificamente sobre câncer de mama, e no terceiro dia já é um evento exclusivo para as associadas da Rede FEMAMA, onde a gente faz a nossa programação para o ano que vem, nossa assembleia e outras tratativas que elas são especiais da Rede FEMAMA. Bom, vamos falar um pouquinho da programação de hoje. Nós vamos falar um pouco sobre o desafio da patologia na jornada do paciente no câncer feminino, tanto mama quanto os outros, que são os femininos ginecológicos. No SUS, esse é um tema muito caro para mim, porque a gente sabe que muito passa pela questão da anatomia patológica, bons resultados, os desafios de encontrar, às vezes, as mulheres para buscar o seu resultado. Mas a gente tem o Dr. Fernando Soares, que é diretor médico da Rede DOR, do São Luís, tem algumas coisas para trazer para nós também, não só os desafios, mas também como o que nós podemos fazer pelo câncer da mulher na questão da patologia. Os desafios do diagnóstico precoce e tratamento do câncer de ovário no SUS. Nós vamos ter a famosa, maravilhosa doutora Angélica Nogueira, que é oncologista e membro do Conselho Técnico Científico da FEMAMA, que essa semana e nesses dias lançou a nova campanha do colo de útero, da prevenção de colo de útero, da vacina. Nós todos fazemos parte, Rede FEMAMA, fazemos parte do Brasil sem colo, sem câncer de colo de útero. É uma coisa que precisamos fazer muito por isso, e a FEMAMA está estendendo a sua rede para ajudar a doutora Angélica nessa missão. Logo a seguir, a gente vai falar sobre o diagnóstico precoce e tratamento do câncer do corpo e do colo de útero. A gente ainda tem que falar que existem diferentes tumores, que são do endométrio e do corpo do útero e do colo de útero. As pessoas, às vezes, confundem e pensam que tudo é a mesma coisa. Para isso, nós vamos chamar a doutora Daniela de Freitas, oncologista do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Bem-vindos! Às 17 horas, nós vamos falar com a Maria Cristina Sanches Amorim, que é gerente-geral da FEMAMA, e vai falar sobre o estado atual e uma atualização do monitoramento que a FEMAMA tem feito
do diagnóstico precoce do câncer de mama e de colo de útero no SUS, graças àquela portaria 3712 que a gente vem monitorando. E às 17h15 nós vamos falar dos avanços do PL 265/2020 sobre os testes genéticos hereditários e genômicos tumorais no SUS. E nós vamos ter a palavra do coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA, o Gabriel Johnson, e a Nathalie Alves, da Malta Advogados. Muito importante vocês assistirem, porque nós vamos também falar para vocês como a gente tem feito toda esse relacionamento governamental tão importante para quem faz esse advocacy em termos de câncer e câncer. Hoje nós estamos falando do câncer ginecológico. Queria agradecer muito a todos os que viabilizaram esse evento, a Daiichi Sankyo, a Libs, MSD, Pfizer e Roche. Sem eles, a gente não conseguiria estar aqui todos reunidos. E agora eu passo a palavra para Fernanda Carvalho, jornalista RBS TV, que tem nos ajudado e apoiado muito nessas nossas lives deste ano e nos nossos eventos. Ela irá guiar o nosso fórum nos próximos 2 dias. Hoje e amanhã, nós contamos muito com a participação de vocês e eu já agradeço a participação de todos. Um abraço. Eu que agradeço, doutora Mayra, pelo convite. Tem para mim, sim, esse compromisso de estar junto aí com a FEMAMA, é um prazer. Obrigada pelas palavras. Eu quero lembrar a vocês, então, que vocês podem acompanhar o trabalho da FEMAMA nas mídias sociais. A FEMAMA está presente no Facebook, no Instagram, Twitter, YouTube, TikTok e LinkedIn. Segue a gente lá, então, e acompanhe todo esse trabalho da FEMAMA. Também é importante lembrar que o conteúdo das palestras que a gente vai acompanhar aqui hoje são de responsabilidade dos nossos palestrantes. Gostaria de agradecer, mais uma vez, repito o agradecimento da doutora Mayra aos investidores sociais que possibilitaram, então, a execução desse fórum totalmente online, gratuito e ao vivo, para quem quiser acompanhar, da Daiichi Sankyo, a Libs, a MSD, Pfizer e Roche. Bom, a gente sabe que no Brasil os desafios do combate ao câncer são muitos. Muito se fala em diagnóstico precoce, mas pouco se fala da qualidade desse diagnóstico. A exemplo da biópsia. Como é que ela é condicionada? Como funciona a logística do material? Se existem profissionais suficientes no país para laudar esses exames? Então, a gente começa o nosso evento tentando responder algumas dessas perguntas aí. Os desafios da patologia na jornada da paciente com câncer feminino, de mama e ginecológico, no SUS. Essa é a nossa primeira palestra do dia, e para isso eu convido aqui o Dr. Fernando Soares, diretor médico do setor de anatomia patológica da Rede DOR São Luís, para fazer essa fala para a gente. Seja bem-vindo, Dr. Fernando. Obrigado, Fernanda. Boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Um prazer imenso a gente poder dividir, falar um pouquinho da patologia, das dificuldades e da jornada, e explicar para vocês exatamente o que ocorre no país, né? Então, eu vou compartilhar minha tela agora com a minha apresentação. Vamos ver. Eu espero que vocês já estejam vendo a minha tela. E então, nós vamos falar um pouquinho dessa jornada do câncer. Eu não tenho nenhum conflito de interesse com esse tipo de patologia. E antes de começar mesmo, eu gostaria de explicar algumas coisas fundamentais para a gente entender o que é diagnóstico anatomopatológico, né? Com bastante cuidado, né? Então, patologia, na verdade, é a ciência, né? É tudo aquilo que estuda o desvio do normal, suas causas, seus efeitos, né? Hoje é muito usado. Os médicos, no coloquial, usam patologia como sinônimo de doença. Não é verdade, a patologia é o estudo, né? Ou seja, que estudam as doenças, né? É uma especialidade médica.
Ou seja, quem faz diagnóstico anatomopatológico é sempre um especialista médico, treinado numa residência de 3 anos no mínimo, geralmente se estende um pouco mais, e que está treinado nos aspectos macroscópicos, de histologia e moleculares, né? Retém o nome anatomia pela antiga relação, onde quando a principal atividade se chamava anatomia mórbida, ou seja, fazer autópsia, e é importante deixar isso muito claro, porque muitas vezes os pacientes não têm isso claro, né? Quem trabalha com a gente não tem isso claro, da diferença com a patologia clínica, hoje chamada de medicina laboratorial, né? Que faz análise laboratorial de fluidos corpóreos. Nós, anatomia patológica, fazemos tecidos, eventualmente líquidos, mas sim muito mais tecido. Então, o patologista é um profissional com formação médica que examina esse material. Então, é extremamente importante. No máximo, o laboratório clínico, ele é um primo pobre, né? Ou seja, é o primo que tem mais dificuldades, ou seja, de se estabelecer com a falta de profissionais que nós temos e outras coisas que iremos comentar. Então, a anatomia patológica, essencialmente, faz uma lâmina, certo? Eu tenho uma lâmina aqui que eu levo à análise do microscópio e eu, pelo aspecto tecidual, eu faço um diagnóstico, enquanto que a patologia clínica, através do estudo de um sangue ou outros fluidos, usam geralmente métodos quantitativos, né? Hoje com máquinas maravilhosas. Então, a anatomia patológica ainda é muito artesanal, então, para a patologia clínica. Isso é fundamental, porque às vezes no diagnóstico se confunde esse exame, ou seja, enquanto que o exame de sangue pode ser feito em minutos, esse método exige uma preparação especial. E ela é muito antiga, né? Ou seja, ela faz, ou seja, o mesmo diagnóstico através dessas imagens há quase 200 anos. É o diagnóstico morfológico, que é o diagnóstico fundamental. Nenhum tratamento de câncer começa sem um diagnóstico morfológico inicial. Eram laboratórios bastante primitivos, hoje a gente tem laboratórios extremamente modernos, e se a gente olhar toda a classificação dos tumores, nós temos, quando a gente fala câncer, a gente está falando de mais de 1000 tipos diferentes de tumores, né? Daqueles extremamente raros, como aqueles extremamente comuns, né? Então, essa gama de classificação é extremamente importante. Então, a patologia tradicional forma a base desse diagnóstico, é feita através de uma lâmina geralmente corada por hematoxilina e eosina, que a gente chama de HE. Ele tem que ser praticamente individualizado e manualmente tratado, né? E depende da interpretação do patologista, ou seja, diferente da patologia clínica, onde você põe um fluido e tem um resultado, ao final, quantitativo, a anatomia patológica é um aspecto qualitativo, ou seja, de interpretação. E aí já posso chamar a atenção que é necessário termos profissionais extremamente treinados para isso. Não se aprende anatomia patológica, como vocês estão vendo nessas figuras, da noite para o dia. Ou seja, há uma necessidade de investimento em profissionais que hoje, infelizmente, estão muito aquém dos necessários no país, especialmente no sistema público, e extremamente bem treinados, porque não é... ou seja, a diferenciação desses tipos de tumores é fundamental. Se o primeiro passo, que é o diagnóstico, é feito de uma forma errônea, todo o tratamento desse paciente estará comprometido. Então, existe um processo dentro da anatomia patológica que existe uma relação com o cirurgião, ou quem faz a biópsia, exige um processamento, um laboratório que esteja adequadamente instrumentalizado para fazer isso, para que chegue na análise do patologista do diagnóstico final. Então, eu tenho todo um processo de análise e de preparação do material que vai tomar um determinado tempo, né? Hoje, graças a Deus, bastante rápido, mas
que exige isso, exige análise, ou seja, eu preciso, então, 3 elementos fundamentais no diagnóstico. Uma boa amostragem, portanto, um bom cirurgião ou um bom radiologista intervencionista que me dê uma amostragem adequada, um bom laboratório que me deixe esse tecido de forma adequada e um bom patologista para interpretar o que é achado. Então, isso é fundamental no diagnóstico. Não se faz diagnóstico sem esses 3 elementos, né? A grande vantagem é que em qualquer lugar do mundo, vocês estão aqui, alguns dos hospitais que por algum motivo eu passei algum dia, né? Ah, a patologia é feita exatamente igual, ou seja no SUS, seja no elemento privado. Ele sempre, ou seja numa universidade de alto nível, seja no Brasil, seja num outro país menos privilegiado, seja em estados diferentes. A patologia segue os mesmos princípios, que é, inicialmente, esse diagnóstico axiomático. Eu olho esta lâmina, eu vejo esse tumor, identifico primeiro que é um tumor, vejo esse tumor e dou um diagnóstico. É um adenocarcinoma, aqui no caso, né? Que até parece de cólon, né? Então, eu vejo isso e falo, bom, essa é a minha interpretação. Isso exige um patologista experiente, mas existem mais coisas hoje. Eu posso provar realmente, fazer uma evidência científica que esse tumor se originou ali, no exemplo dado aqui, no cólon, né? Ou seja, porque eu tenho hoje biomarcadores e que permite não mais um diagnóstico axiomático somente, mas um diagnóstico de evidência. E eu posso ir mais longe hoje com as técnicas moleculares, né? Eu posso complementar esse diagnóstico e dizer se está dentro de uma síndrome genética ou se tem algum elemento de tratamento especial para esse tumor. Então, isso já se hoje diagnóstico, que é juntar o diagnóstico com uma indicação terapêutica, né? E que hoje nós temos muitos exemplos, eu não tenho tempo, obviamente, para passar por eles, e que no câncer, eu vou dar o exemplo no câncer de mama, né? Então, é muito importante. O que o patologista faz? Cada vez que ele dá um diagnóstico, ele classifica uma doença e indica ao clínico como ele deve tratar, né? Então, a gente separa os azuis dos amarelos, ou seja, então a gente identifica cada paciente com a possibilidade de tratamento dentro de várias técnicas que a gente pode utilizar. Só para dar um exemplo para vocês do câncer de mama, né? Esse aqui é um protocolo que a gente segue. De modo geral, todos os patologistas seguem protocolos internacionais para fazer, né? Então, a gente tem aqui o exemplo do Colégio Americano de Patologistas, num protocolo que tem de carcinoma de mama. Ou seja, para que se aplica, como é que a gente faz? Notem que há um outro protocolo para biópsias e assim vai por diante. Ou seja, cada tumor tem o seu protocolo para o patologista examinar. Câncer de mama. Fácil falar câncer de mama. Está aqui a lista dos diferentes cânceres de mamas que eu posso dar diagnóstico, né? Ou seja, então, câncer de mama é um termo genérico que inclui de muitas variantes, ou seja, eu tenho que estar hábil para separar, porque aqui dentro dessa lista eu tenho tumores muito agressivos e tumores que são muito pouco agressivos, né? Então, é fundamental para o patologista ter essa capacidade de classificar dessa forma, né? E, com isso, estabelecer o prognóstico, aqui da forma clássica que até hoje é feita, nos graus de câncer de mama. Mas não é só isso no câncer de mama. Todo laboratório tem que estar hábil a fazer, no mínimo, um painel básico de receptores hormonais, uma expressão de uma proteína chamada HER2 e o índice de proliferação. Isso, todos os laboratórios que queiram oferecer um bom diagnóstico de câncer de mama para a mulher têm que estar preparados, seja ele no público, seja no privado. Não tem cabimento um diagnóstico de câncer de mama não ter a evidência se tem diferenciação e tem receptores hormonais, se tem HER2, uma vez que é um tratamento específico e quanto agressivo ele é.
Então, hoje, o diagnóstico de câncer de mama tem o diagnóstico primário, hematoxilina e eosina, e tem o diagnóstico que classifica os tumores em luminais A, luminais B, ricos em HER2, enriquecidos em HER2, ou chamados triplo negativos. Eu só estou dando esse exemplo não para falar de câncer de mama, mas para dizer que o diagnóstico ele não é mais simplesmente um diagnóstico simples, axiomático, ele tem que ser acompanhado das possibilidades terapêuticas para essa paciente. E como é a situação? Para me encerrar rapidamente, como é que é a situação do diagnóstico do câncer no Brasil? Tempo é uma coisa fundamental, né? Eu tenho um paciente, uma família de paciente angustiada, esperando saber se tem câncer ou não, e aí dizem para ele: olha, a sua biópsia vai para um patologista. Como é que se trabalha nesse cenário, né? Bom, entre nos laboratórios privados, de modo geral, genericamente falando, o prazo é de 5 dias úteis, né? Então, isso num cenário natural, variando entre 3 e 5 dias, de acordo com o laboratório. Naqueles centros menos privilegiados, menos desenvolvidos, um prazo razoável ainda são 7 dias úteis, né? E nos laboratórios hospitalares, o laudo deve incluir morfologia e esses marcadores imediatamente, né? Mas como é no sistema público de saúde, no Sistema Único de Saúde, né? Ou seja, como funciona no SUS? A gente sabe que a famosa lei do diagnóstico dos 30 dias, né? A lei assegura o exame no SUS para diagnóstico de câncer em até 30 dias. É a lei 13896 de 2019, né, que com vigência a partir de abril de 2021, que assegura aos pacientes do Sistema Único de Saúde com suspeita de câncer o direito à realização de exames no prazo máximo de 30 dias. E a regra entrou em vigor em abril de 2021. Todas as dificuldades da pandemia podem ser incorporadas para a sua implementação. Na verdade, ela é uma adição na Lei 12732, de 22 de novembro, né, de 2012, que garantia o início do tratamento do paciente com câncer no Sistema Único de Saúde, universalmente, em 60 dias. É fácil seguir esses 30 dias. Eu falei agora há pouco que no sistema privado eu tenho uma biópsia em 5 dias úteis, né? E, puxa, 30 parece exagerado, né? Ou seja, isso segura? Ele é factível, esses 30 dias. Veja que a lei fala que o tempo se inicia na suspeita de neoplasia maligna. Então, a gente tem agora a primeira dificuldade do diagnóstico anatomopatológico do câncer no Sistema Único de Saúde, é o quão ágil é esse sistema em abordar a neoplasia, né? Ou seja, porque, como eu falei, para o patologista receber no laboratório, não basta esse tempo, ou seja, existe um tempo de fazer esse procedimento, seja uma biópsia por agulha, seja uma cirurgia, né? E depende muito do tipo de tumor que a gente está falando. Então, uma lei genérica de 30 dias pode esbarrar nesse primeiro desafio. O sistema está preparado para fazer esta abordagem? Porque a partir dessa abordagem é que eu tenho o tempo da anatomia patológica. Não é único, né? Lógico que vai depender muito. Mama e colo de útero são relativamente fáceis. Em sistemas de diagnóstico rápido de câncer de mama, a paciente já faz a biópsia no primeiro dia de consulta, né? Não é a realidade no Sistema Único de Saúde, ou seja, porque precisa de um outro, ou seja, o ginecologista vai precisar de um outro profissional, que geralmente é um radiologista ou intervencionista, que vai fazer essa biópsia. No colo do útero, o ginecologista pode fazer essa biópsia. No endométrio já tem uma dificuldade intermediária, porque normalmente o diagnóstico é feito através de uma curetagem, então exige um procedimento, e no ovário é muito mais complicada, porque, de modo geral, exceto naqueles tumores extremamente avançados, onde a gente pode fazer o diagnóstico através de um líquido, ele exige uma abordagem cirúrgica, né?
Ou seja, então, agora o sistema se complica, né? Porque eu tenho a suspeita, eu preciso dos exames de imagem, eu preciso abordar cirurgicamente para fazer o diagnóstico. Então, vocês veem que a aplicação da lei dos 30 dias ela é complicada, ela é difícil nesse sentido, e nós temos muitos obstáculos a seguir, não só a anatomia patológica. Em relação ao exame anatomopatológico propriamente dito, ou seja, uma vez o patologista tendo este material, aí é muito relativo, ou seja, a estrutura laboratorial, de modo geral, nos hospitais que atendem o Sistema Único de Saúde, quando ela existe, a grande maioria ela não existe, mas quando ela existe, está sucateada, infelizmente. Exceto honrosas exceções, né, de sistemas de hospitais que são especializados em atendimento à mulher e que já têm uma estrutura muito boa, mas são exceções, não é a regra, né? Então, muitos desses hospitais têm um laboratório conveniado, que, obviamente, são escolhidos pelo mais baixo custo, né? Afinal, é um sistema público. E, muitas vezes, esse laboratório está em outro estado. Nós conhecemos uma realidade que o laboratório está a mais de 1.000 quilômetros do hospital que realiza a abordagem. E há um tempo de transporte, há um risco nesse transporte, há uma deterioração desse material, né? E isso já torna bastante, ou seja, aquele prazo do exame anatomopatológico bastante prolongados. É muito difícil no Brasil, né? Porque a gente não tem indicadores que a gente possa discutir. A gente tem casos, né? A gente conhece locais, a gente vai fazendo, mas a gente ainda não tem, ou seja, depois da aplicação dessa lei, ou seja, quanto isso é. E veja, como eu falei, são Doutor 3 Fernando? fases, né? O exame e a correlação clínico-patológica. Então, isso é extremamente importante. Doutor Então, Fernando, só para avisá-lo que seu tempo está se encerrando. eu estou concluindo, Tá Fernanda. certo. Estou concluindo. Então, o diagnóstico continua sendo desafiador. O diagnóstico hoje não é só morfológico, ele exige. A lei dos 30 dias tem que ser extensamente trabalhada sobre um risco que lei pode ser cumprida só focalmente em alguns locais, e o patologista precisa estar presente nesse time diagnóstico. Fernanda, muito obrigado se eu ultrapassei algum minuto, desculpe, mas eu estou à disposição no final desse debate para debater. Imagina, doutor Fernando, foi ótimo ouvi-lo, realmente é por conta do tempo. Agradeço muito a sua contribuição aqui no nosso fórum. E dando continuidade, então, ao nosso evento, queremos agora endereçar também outros tipos de tumores femininos. Afinal, o nome do nosso evento, né, é Fórum de Combate ao Câncer. O câncer do ovário vai ser o nosso próximo tema aqui, o próximo tema de que vamos falar. Doutora Mayra já trouxe alguns números, né? E pouca gente sabe, mas o câncer de ovário é o segundo tipo de câncer ginecológico mais comum, com 6.650 novos casos em 2021. Por isso, então, agora, para falar sobre os desafios do diagnóstico precoce e tratamento do câncer de ovário no SUS, a gente vai ouvir a doutora Angélica Nogueira, que é oncologista e membro do Conselho da FEMAMA. Seja muito bem-vinda, doutora. Olá, pessoal. Muito obrigada, Mayra, Grupo FEMAMA, pelo convite. É uma honra estar com vocês, trazendo aí mais cânceres femininos, os desafios. A gente pode encerrar essa aula já falando que é só desafio, pessoal, do começo ao fim. É um desafio diagnosticar, é um desafio tratar, mas vamos ver isso com mais detalhes. Bom, para essa aula eu peço a atenção de vocês aos meus potenciais conflitos de interesse. Eu sou oncologista com foco em tumores femininos. Falar um pouquinho, então, do que é o câncer de ovário. O câncer de ovário são 3 grupões de doença: os tumores germinativos, mais comuns em meninas jovens, os tumores do cordão sexual e o mais comum de todos, que é o tumor epitelial, dessa camadinha que recobre o ovário, dessa camada epitelial. 90% de todos os casos de cânceres de ovário são tumores do tipo epitelial.
Então, quando a gente fala câncer de ovário, sem especificar o subtipo, a gente está falando desse subtipo epitelial. Ele tem esse subtipo epitelial, ele é um guarda-chuva de 4 subtipos principais, o subtipo seroso, mucinoso, células claras e endometrioide, sendo que a grande maioria, mais de 75%, são carcinomas do tipo seroso de ovário. Então, quando a gente fala de câncer de ovário, geralmente a gente está falando do epitelial e geralmente do tipo seroso. Bom, então as discussões aqui da FEMAMA muito focadas em câncer de mama, uma doença bem mais frequente que o câncer de ovário, então o risco aí de câncer de mama ao longo da vida de cerca de 12%, câncer de ovário é significativamente menos, uma em cada 78 mulheres vão ter câncer de ovário, mas se a gente vê naquelas pacientes com mutações genéticas, mutações em BRCA1 e 2, esse risco vital ele aumenta de forma muito significativa, pessoal. Então, pacientes com mutação em BRCA2 vão ter um risco de cerca de 17% de ter câncer de ovário ao longo da vida, e pacientes com mutação em BRCA1, um risco de por volta de 44, essas séries variam até mais um pouco a cada 100 pacientes com mutação em BRCA. E é isso que traz esses números que a Fernanda nos trouxe agora, segundo o Ministério da Saúde, são esperados cerca de 6.500 casos por ano de câncer de ovário no Brasil, e segundo dados da Globocan, são esperados mais de 300 mil casos por ano de câncer de ovário. O desafio da doença, para a gente começar a conversar, é que a doença é uma doença avançada ao diagnóstico. Isso porque os sintomas são inespecíficos, não existe nódulo palpável na mama, por exemplo, ou, por exemplo, um câncer de pulmão que dá falta de ar, que dá tosse, ou um câncer do útero que sangra. O câncer de ovário, às vezes, dá alteração do apetite, às vezes alteração da urina, às vezes alteração do hábito intestinal. E esses sintomas que não parecem ovário levam a atraso diagnóstico na maioria das vezes, e somado ao fato de que essa doença é rápida na maioria dos casos. Então, entre começar um sintoma inespecífico e o diagnóstico, a grande maioria das pacientes tem doença, no mínimo, localmente avançada ao diagnóstico, ok? Então, o diagnóstico do câncer de ovário é um desafio. Esses são dados nossos, publicados na JCO Global Oncology, o panorama do câncer ginecológico no Brasil, no qual a gente levantou 45 mil casos de pacientes com câncer de ovário, e a gente pode ver os desafios do tratamento da paciente no país. Então, a maioria das pacientes tem doença avançada ao diagnóstico, o que é uma realidade mundial, não só do Brasil, e algumas peculiaridades ruins nossas, que é o atraso do tratamento. Bom, então, sobre a lei dos 60 dias, cerca de 1/3 das pacientes com câncer de ovário, 27% das pacientes, demoram mais de 60 dias após estarem com uma biópsia para começarem seu tratamento, seja de cirurgia ou de quimioterapia. Só que câncer de ovário é uma doença rapidamente progressiva e 60 dias pode ser fatal, e é fatal aqui, como a gente pode ver, para 1/5 das pacientes. 20% das pacientes brasileiras morrem com a primeira estratégia terapêutica, ou só uma cirurgia ou só um tipo de quimioterapia, não se beneficiando daí da combinação das estratégias. Então, esses números do Brasil sobre diagnóstico e início de tratamento atrasado são extremamente preocupantes. Bom, do câncer de ovário, então, além das pacientes terem doença avançada ao diagnóstico, então a gente falou que a maioria das pacientes, cerca de 70%, tinha estadiamento 3 ou 4, doença avançada. E 85% dessas pacientes, a doença volta. Então, apesar do tratamento inicial, há uma recidiva da doença, ok? Então, no Brasil, tem 6.500 casos por ano de câncer de ovário e mais 4.300 pacientes que recidivam, porque nos estágios 3 e 4 a recidiva é altíssima. Por isso, a gente precisa melhorar estratégias de rastreamento da doença, o que não é um problema só do Brasil, porque não há rastreamento eficaz para pacientes com câncer de ovário, diferente de mamografia, diferente do Papa Nicolau no colo do útero. E também a gente precisa, na paciente com suspeição de câncer de ovário, fazer com que ela chegue ao tratamento o mais rápido possível, que ela chegue no tratamento adequado, que a gente tem muita limitação de qualidade de tratamento. Então,
Quais são os sinais e sintomas de câncer de ovário? Como já dito, eles são inespecíficos, eles não falam, eles não vêm com a plaquinha mostrando que são ovário. Distensão abdominal, dor de estômago, algum sangramento, alguma massa palpável, alterações hormonais, alterações do hábito do intestino, da urina. Então, isso dificulta, infelizmente, o diagnóstico pela inespecificidade. Vamos falar um pouquinho agora de tratamento das pacientes com câncer de ovário. Bom, então esse é o tripé clássico dos tratamentos de câncer. Radioterapia é raramente usado, porque o câncer de ovário ele tem um padrão de disseminação de sair dos ovários e ir para a capa que recobre o abdômen, chamada peritônio. Então, esse é um campo amplo, difícil de tratar com radioterapia. Então, as modalidades de tratamento são a cirurgia e os tratamentos sistêmicos ou tratamentos medicamentosos. Bom, o que é mais importante hoje no câncer de ovário é uma cirurgia de qualidade. Não é só cirurgia que é fundamental, é a cirurgia de qualidade. E esse é um problema no nosso país. Esses são dados levantados numa tese de mestrado de um colega oncologista da Universidade Federal de Minas Gerais, mostrando que a maioria dos cirurgiões que operam câncer, sendo ginecologistas no Brasil, eles não são gineco-oncologistas, eles são oncologistas generalistas que fazem cirurgias de menor complexidade e também fazem câncer. E há robustos dados na literatura mostrando que cirurgiões oncológicos trazem melhor desfecho de cura para os pacientes. Bom, também temos gargalos importantes do tratamento sistêmico. O principal pilar do tratamento do câncer de ovário é a quimioterapia citotóxica, isso há disponível no SUS, é um doublet chamado platina com taxane. E o grande desafio foi que chegaram muitos novos tratamentos baseados nessa mudança de compreensão da biologia molecular do câncer de ovário. Bom, então a gente tinha falado que a maioria dos tipos são epiteliais e que os tipos epiteliais são divididos nesses 4 subtipos. E a leitura do genoma, da genética do câncer de ovário trouxe essa nova definição. Metade das pacientes com câncer de ovário tem defeito de reparar o DNA pelo mecanismo de recombinação homóloga, enquanto a outra metade das pacientes são proficientes nessa característica. E isso, entender quem era deficiente em reparar DNA e proficiente, trouxe uma nova classe de drogas que soma um segundo defeito. Então, se a gente já tinha um defeito de reparar o DNA, e somamos um segundo defeito com a inibição de uma enzima, essa célula morre. Então, esse conceito chamado letalidade sintética, com os inibidores da PARP, uma nova classe de medicamentos, revolucionou o tratamento do câncer de ovário. O primeiro estudo foi publicado no ano de 2009 e, progressivamente, essas drogas têm ganhado espaço, aumentando muito o número de pacientes que a doença não volta. E o grande problema é o alto custo dessas medicações, que estão longe de chegar nos convênios do Brasil, e quem dirá no SUS, mas são drogas cujo benefício a gente pode ver, por exemplo, esse é um estudo, o primeiro estudo na doença inicial, com câncer de ovário, com pacientes em mutação de BRCA, que são pacientes que se beneficiam demais dessa medicação, mostrando que a redução do risco de recorrência de doença é de 70% quando as pacientes recebem um inibidor de PARP, ali no caso chamado olaparib, aqui chamado niraparib, outro inibidor de PARP, mostrando que o benefício é da classe dos medicamentos, não só de uma medicação específica, e que nós precisamos, com essas curvas tão separadas, quando as pacientes bem selecionadas pelo marcador molecular recebem o inibidor da PARP, o controle da doença é significativamente maior do que das pacientes que não o recebem. Então, essa mudança, essa incorporação dessa classe de medicamentos revolucionou o algoritmo do tratamento do câncer de ovário. Então, o que era inicialmente o que hoje a gente tem no SUS, só cirurgia e quimioterapia, hoje, em todos os contextos de câncer de ovário, da doença inicial, da doença recidivada, a gente considera o uso de inibidores de PARP para melhorar o tempo da paciente sem progressão de doença, e esse aumento é muito grande. Então, no tratamento de frontline, os principais desafios atuais nossos são ter cirurgia de qualidade, que ainda no Brasil a maioria dos cirurgiões não são oncológicos, uma classificação molecular adequada, teste genético para saber quem precisa de qual medicamento e para fazer rastreamento genético, acesso a medicamentos e uma comunicação clara intermédicos, visto que no câncer de ovário o tratamento tem que ser multiprofissional.
Na paciente recidivada, a história da cirurgia bem feita também é fundamental. Então, naquelas 4.300 brasileiras que o câncer recidiva, operar bem operado pode ter impacto na sobrevida global, que a gente vê esses resultados desse estudo. Então, no contexto da paciente recidivada, também é um desafio ter acesso a cirurgiões e serviços de qualidade, novamente uma classificação molecular adequada e, novamente, acesso a remédios, visto que no SUS a gente segue tendo o que a gente tinha na década de 90. Bom, os desafios... Doutora Angélica, apenas gostaria de avisá-la que faltam 2 minutinhos para acabar o seu tempo. Vamos ficar nos 2 minutos, vamos lá. E outro, então, além dessa questão de acesso a tratamento, um grande gargalo é acesso à oncogenética. Houve uma revolução nos últimos anos da compreensão da biologia molecular da doença. Essa história começou com a identificação do BRCA1 e 2, essa história, a descrição da síndrome mamovário, que também foi pelo Dr. Lynch no início da história. Depois, quem colocou essa boca no trombone aí, Angelina Jolie, avisando ao mundo a importância de assumir uma mutação e adotar as estratégias de redução de risco. Então, a gente pode identificar essas mutações da paciente de câncer de ovário e 25%, um quarto das pacientes com câncer de ovário têm mutações genéticas hereditárias que podem repercutir na família, além de testes mais complexos que a gente pode identificar quem são as candidatas a inibidores de PARP. Esse foi um artigo que eu publiquei junto com a Mayra, um grupo de pesquisadores muito queridos, que mostraram a urgência de expandir o aconselhamento genético no Brasil e o acesso a testes genéticos. Bom, então, câncer de ovário, os desafios são grandes para diagnóstico, rastreamento diagnóstico, mas não há como não comemorar esse momento da vitória da medicina de precisão. E o que a gente precisa é fazer essa vitória chegar a todas as pacientes. Segundo o NCI americano, as taxas de cura da doença, que eram 7% há 20 anos atrás, estão em cerca de metade das pacientes curando agora nesse momento atual, e com a perspectiva de, se tiver acesso a tudo que existe, em 2028, a taxa de cura de câncer de ovário aumentar para quase 70%. Então, é essencial que a gente trabalhe em cooperação, em copensamento, parafraseando aí o João Guimarães Rosa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Nós que agradecemos, doutora Angélica, muito obrigada pela sua contribuição, foi um prazer ouvir a sua fala. E a gente dá agora seguimento ao assunto de tumores ginecológicos. Nós levantaremos agora a bandeira do câncer de corpo e colo de útero. No Brasil, mais de 16 mil mulheres, né? Só um minutinho. Mais de 16 mil mulheres tiveram o diagnóstico de câncer de colo do útero e 6.500 de corpo de útero. E o câncer de colo de útero, ao contrário do câncer de mama, pode ser prevenido com uma vacina. Para tratarmos, então, do importante tema os desafios de diagnóstico precoce e tratamento do câncer de corpo e colo de útero no SUS, eu passo agora a palavra para a doutora Daniela de Freitas, que é oncologista do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, doutora. Muito obrigada, Fernanda. É uma honra receber esse convite da FEMAMA, que está sempre preocupada com a saúde global da mulher, né? Não só com a mama. Já falei com vocês sobre colo de útero em outras ocasiões, estou sempre muito feliz de levantar essa bandeira. E além do câncer de colo de útero, hoje eu vou falar um pouquinho do câncer do corpo uterino também. Mas vamos lá, rapidinho, para se manter no tempo e vocês conseguirem entender o panorama geral do Brasil nessa situação. Como a Angélica disse, vários desafios, né? Vamos lá. O câncer de útero, a gente tem 2 tipos principais. Um deles é o endométrio, que é dentro do útero, essa camadinha de células que revestem a cavidade interna do útero. E a gente tem o câncer de colo de útero. Colo é a parte inferior do útero, como eu coloquei no slide para ficar mais fácil a visualização. Então, no final da vagina, quando se coloca o dedo, quando você vai fazer um exame ginecológico, é o colo de útero que nós percebemos. Então, tem essas 2 partes, são doenças totalmente diferentes. Então, vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Primeiro, da incidência, que o câncer de colo de útero é o 3º câncer
mais comum na mulher brasileira, tá? Ele perde apenas para câncer de mama e para o câncer de cólon retal, que é o câncer de intestino. Então, terceiro, já o câncer de corpo uterino, onde se inclui aí os tumores de endométrio, é o sexto câncer mais comum na mulher brasileira, também bastante prevalente, com 6.600 casos ao ano. Como são doenças diferentes, vamos começar falando um pouquinho do colo de útero, né? O câncer de colo de útero realmente é uma tristeza, porque ele tem causa, ele tem prevenção. O câncer de colo de útero ele é causado pelo vírus HPV. Então, uma mulher que foi infectada pelo vírus HPV, e a gente tem que tirar um pouquinho o tabu dessa discussão de como que pega o vírus ele é sexualmente transmissível, mas é altamente contagioso. Então, às vezes, uma mulher que teve um parceiro ao longo da vida já pode ter se contaminado. Então, esse vírus, com o passar dos anos, ele vai alterando as células do colo uterino de forma que elas podem desenvolver o câncer. Só para não criar um certo alarde, não é todo mundo que tem o vírus que vai ter o câncer de colo uterino, né? Esse vírus é muito prevalente e, felizmente, uma proporção muito pequena das mulheres vão desenvolver o câncer de colo, menos de 5% das que são contaminadas com o vírus. E o tempo entre o ser contaminado e desenvolver a doença chega a 15 anos. Então, 15 anos de janela de oportunidade para fazer preventivos, diagnóstico precoce, então tem muita ação para a gente fazer nesse período. O que é recomendado atualmente? A gente tem duas recomendações, uma de rastreamento, que é nada mais do que fazer o diagnóstico precoce. Para rastreamento, temos recomendado o Papa Nicolau para mulheres até os 64 anos de idade, dos 25 aos 64 anos de idade. Se tem mais do que essa idade ou menos, é claro que pode fazer, mas essas são as recomendações do Ministério da Saúde, pensando na fase de maior risco do câncer de colo. O exame deve ser realizado anualmente. Se tem 2 exames consecutivos normais, aí sim ele pode ser reprogramado para ser feito a cada 3 anos. O vírus HPV atualmente tem uma vacina contra os tipos mais comuns que são os responsáveis pelo câncer de colo de útero. 70% dos casos de câncer de colo uterino são causados pelo subtipo 16 e 18, que são vírus que estão presentes nas vacinas que temos disponíveis. Então, o principal hoje, até do que fazer o diagnóstico precoce, seria a prevenção primária, que é a vacina contra o vírus. Atualmente, ela é recomendada para meninas e meninos antes do início da vida sexual. Então, a faixa etária determinada para as meninas pelo programa do SUS foi de 9 a 14 anos, e para meninos de 11 a 14 anos. Mas o ideal é que se vacine nossas crianças antes de que elas iniciem a vida sexual. Uma vez que falhou um pouquinho essa parte de prevenção, a gente vai ter o diagnóstico de câncer. E no Brasil, as mulheres com câncer de colo uterino normalmente são jovens, casadas, economicamente ativas e têm um ensino fundamental incompleto. Então, essa parte educacional tem uma implicância grande na doença, e isso faz com que grande parte dessas mulheres estejam inseridas no tratamento do SUS. E o que sobrecarrega também o nosso sistema de saúde e dificulta, né, acesso amplo para todos, que seria também um desafio. Só para a gente entender como chegam as mulheres, toda vez que eu tenho um câncer, eu vou poder diagnosticar numa fase inicial, que a gente se chama de in situ, que é um pré-câncer, até fases mais avançadas, estágio 1, onde ele está restrito ali ao colo, 2, que é uma doença um pouco mais volumosa, já indo para ao redor do útero, estágio 3, que já tem comprometimento linfonodal, e estágio 4, que é uma doença mais avançada, que já pode ter metástases em outros órgãos. Só para vocês entenderem, mais da metade das mulheres já chegam com a doença localmente avançada. E isso implica numa chance de cura, infelizmente, inferior do que se eu conseguisse detectar em estágios precoces, naquela situação que é um tumor in situ ou no estágio 1. Então, por exemplo, no estágio 2, a gente tem 65% de taxa de cura, no 3,
esse número já cai um pouco abaixo dos 40%. Claro que isso é caso a caso, mas é só para ilustrar que quanto antes eu fizer o diagnóstico, maior vai ser a minha taxa de cura. Quando se fala em tratamento de colo uterino, eu fiz esse slide que elucida em todas as fases o que nós precisamos para tratar a mulher. No estágio inicial, é uma pequena cirurgia no zero, né? Que a gente chama aquilo de pré-câncer, nos tumores in situ. É uma cirurgia pequena que vai retirar uma parte do colo uterino. Estágio 1 já é uma cirurgia um pouco maior, mas provavelmente vai ser resolvido somente com a cirurgia. Para o estágio 2 e 3, eu já preciso de mais tecnologia, eu vou precisar de radioterapia associada à quimioterapia. E no estágio 4, além de rádio e quimioterapia, para alguns casos, eu vou precisar também de quimioterapia paliativa, ou até uma quimioterapia de controle da doença. Mas a complexidade vai aumentando. Esse já é um grande gargalo, porque as máquinas de radioterapia, elas não estão distribuídas amplamente por todo o território nacional. A gente tem uma carência muito grande de equipamentos. Então, quanto antes eu descubro, mais simples acaba sendo o tratamento. E quando se fala de quimioterapia, o gargalo é ainda maior. Por quê? Nos últimos 20 anos, o tratamento foi modernizando. As mulheres foram tendo dados de sobrevida global maiores com a incorporação de novas drogas, como bevacizumab, como imunoterapia. Entretanto, isso não foi ainda acompanhado pelo SUS. Hoje, no SUS, a gente segue tratando com duas drogas quimioterápicas. Infelizmente, a gente ainda não tem acesso às drogas mais modernas, que acabaram mudando um pouco a história natural da doença, né? Melhorando a sobrevida. Então, realmente, a gente está um pouquinho aquém. E no privado também, a gente sempre tem uma dificuldade de incorporação de novas drogas, né? Mesmo os convênios demoram um pouquinho para incorporar as novas tecnologias. Imunoterapia, por exemplo, é algo mais recente que não temos ainda incorporado ao tratamento. Então, em colo de útero, posso listar alguns desafios importantes: a prevenção primária, que seria essa adesão à vacina. Sem dúvida, a vacina veio para mudar a história do câncer de colo uterino. Então, teve no Grupo EVA o movimento Brasil Sem Câncer de Colo. É isso que a gente tem que trabalhar, propagando sobre a vacina, porque isso vai mudar a mortalidade por câncer de colo uterino. Além disso, diagnóstico precoce, seguir com essas campanhas de rastreamento. Para as mulheres que já foram diagnosticadas, garantir um acesso à radioterapia de forma mais rápida e tentar aí essa incorporação de novas drogas para os casos mais avançados. E fora isso, tem a parte pós-tratamento, né? É uma mulher que sofre bastante, tem o preconceito do câncer, é uma mulher jovem, tem questões de sexualidade envolvidas, reposição hormonal, tem muito tabu em torno disso, que precisa ser desmistificado para a gente conseguir apoiar de forma efetiva essas mulheres. O câncer de endométrio já é uma doença totalmente diferente. Ela é a doença ginecológica, o câncer ginecológico mais comum nos países desenvolvidos. No Brasil, é o segundo câncer ginecológico mais comum e é o 7º câncer feminino mais comum. E ele acomete, em vez de mulheres jovens como o colo, normalmente idosas, e tem muita associação com hipertensão, obesidade, diabetes, ou seja, dificulta ainda mais o tratamento dessas mulheres pelas doenças de base que ela tem. É uma doença muito heterogênea, então a gente precisa muito do patologista esclarecer para eu entender se é um tumor mais bonzinho, né, mais de baixo grau, ou se é um tumor que eu devo tratar de forma mais agressiva. Mas, felizmente, o câncer de endométrio, ao contrário do que se vê em colo de útero, na maior parte das vezes ele é diagnosticado numa fase inicial. Isso facilita bastante o tratamento. A gente tem só cerca de 20% das mulheres com diagnóstico de câncer de endométrio que podem falecer pela doença, pelos dados atuais. Então, ainda a maioria é curada. O principal sinal clínico do câncer de endométrio é o sangramento, que muitas vezes é negligenciado. Por favor, sangramentos vaginais na menopausa não são normais.
qualquer gota, e é por isso que eu ponho essa gotinha, deve ser informada a um médico e investigada. O grande desafio também para o câncer de endométrio é fazer a investigação, porque uma vez que a mulher tem o sangramento, a gente vai para 2 exames principais: ultrassom transvaginal, que vai conseguir medir como está esse endométrio, se é um endométrio mais espesso, e a biópsia desse endométrio. A biópsia, ela pode ser feita em consultório, e nem todo profissional, infelizmente, está treinado para isso, e ela também pode ser necessária por esteroscopia, que é um procedimento cirúrgico, muitas vezes precisa de um ambiente cirúrgico, tem um custo mais elevado e um acesso mais restrito. Então, o diagnóstico do câncer de endométrio é um dos desafios que temos no Sistema Único de Saúde e no sistema privado também. E a biópsia em consultório, ela é ótima, mas não é para todos os casos, e ela necessita, para os casos onde ela é possível, de um profissional treinado. Uma vez que eu tenho o diagnóstico, o tratamento do câncer de endométrio normalmente é cirúrgico. E a cirurgia pode ser por via laparoscópica, por via aberta, isso vai depender sempre da paciente, da equipe que vai realizar o tratamento. Operou a paciente, estou lá com um tumor que foi enviado para o patologista. Aí vem um segundo desafio: entender como é esse tumor, quais são os fatores de risco que ele tem. A patologia do câncer de endométrio nem sempre é dada de uma forma tão correta, com todas as informações necessárias. Então, essa parte educacional médica, de treinar os patologistas para darem todas as informações necessárias, é muito importante, porque cada vez... Doutora, desculpe interrompê-la. Um minuto, vamos correndo. Tá certo. Está finalizando. Esse é um desafio grande e, assim, é daqui que eu vou tirar se a minha paciente precisa ou não de tratamento complementar e se ela tem risco genético ou não. Então, eu também consigo identificar quem é o paciente que pode se beneficiar de tratamentos com imunoterapias. Tudo isso pelo laudo da patologia. Então, o câncer de endométrio, o tratamento vai variar desde uma cirurgia para retirada do útero, até casos onde eu vou precisar associar rádio e quimioterapia, e nos casos onde a doença é metastática, muitas vezes é químio e algumas vezes teria a indicação da imunoterapia. Isso é um desafio enorme, né? Porque a gente vai ter uma doença que começa com o desafio de ter um diagnóstico precoce, porque eu já não tenho muito acesso aos métodos diagnósticos como esteroscopia, biópsias. Eu vou ter uma dificuldade técnica de ter um resultado anatomopatológico que me mostre tudo o que eu preciso para tomar decisão. Tem a questão de risco genético, que é real para pelo menos 1/3 das mulheres com câncer de endométrio, deveriam ir para um aconselhamento específico. Acesso à radioterapia, assim como no colo do útero, para algumas, isso vai ser muito importante, e a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil. E incorporação de novas drogas aos tratamentos atuais, inclusive da imunoterapia, também é algo que vem sendo trabalhado, mas ainda não foi efetivado. Então, com isso, eu acho que a gente fecha bem os desafios dessas duas doenças e vamos seguindo, né? Para a gente conseguir trabalhar sobre isso. Muito obrigada, doutora Daniela. Eu reforço que todos, né, que eu estou chamando aqui para dar a regressiva do tempo é por conta única e exclusivamente do tempo mesmo, porque todas as falas são importantes e tão maravilhosas. Então, muito obrigada, doutora Daniela, pela sua presença, por trazer esse assunto aí tão relevante para esse momento. Vamos agora mudar um pouquinho de assunto, um assunto tão importante quanto esses, né, que a gente está tratando aqui hoje, que são políticas públicas. A FEMAMA vem se empenhando desde o início deste ano no chamamento de mulheres para o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e colo de útero. Seguindo aí, claro, né, a diretriz da Portaria 3.712 de 2020, publicada em dezembro. Então, agora, para falar sobre os status e atualização, o monitoramento do diagnóstico precoce do câncer de mama e colo de útero no SUS, eu convido a doutora Maria Cristina Sanches Amorim, que é gerente geral da FEMAMA. Seja muito bem-vinda, doutora Maria Cristina.
Doutora Maria Cristina, a gente não está lhe ouvindo, a senhora está com o microfone aberto? Olá, me ouvem? Agora sim. Preciso de imagem agora. Sim, agora estamos lhe vendo e lhe ouvindo, doutora Maria Cristina. Boa tarde. Muito bem, boa tarde. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com tanta gente bacana. Posso iniciar, Fernanda? Sim, por favor, estamos ouvindo. Bem, formalmente, boa tarde. Desde já agradeço a participação de todos e todas neste 8º Fórum de Combate ao Câncer da Mulher, realizado pela FEMAMA. Eu preparei minha apresentação para mostrar 2 pontos. Primeiro, a situação dos exames de mamografia e para câncer de colo de útero no Brasil. E segundo, a portaria 3712 de 2020 do Ministério da Saúde, que provê recursos precisamente para esses exames. Olha só, nós estamos numa situação paradoxal. De um lado, a queda na quantidade de exames realizados em 2020 e 2021. E, de outro, recursos financeiros disponíveis desde 2020, cuja utilização ainda é fonte de muita preocupação na FEMAMA. As associações de pacientes estão habituadas a ouvir que não há recursos. Pois bem, há 250 milhões disponíveis. No Brasil, o câncer de mama e de colo de útero estão entre as principais causas de morte de mulheres, como já disseram os palestrantes que me antecederam. E essa situação acontece no mundo todo, porque está associada à maior expectativa de vida das mulheres. Atingindo a idade média mais avançada, as mulheres estão mais sujeitas ao risco de câncer. Uma das implicações desse fenômeno é que, se não houver interferência das políticas públicas de saúde, tende a aumentar a ocorrência de câncer. E, no rol das políticas públicas de saúde, a detecção precoce, por meio de exames de rotina, é a melhor forma de aumentar as chances de cura. Sabemos que os tratamentos de câncer nos estágios mais avançados são mais difíceis para as mulheres e mais caros para o fundo público. E o mais importante, são menores as chances de cura. A gente não pode perder de vista que é de salvar vidas que estamos tratando quando falamos sobre a realização dos exames. Bem, vamos aos dados que a FEMAMA acompanha e que eu quero compartilhar com todos vocês. Esses dados foram arredondados para facilitar a nossa conversa e calculados com base em médias móveis dos períodos analisados. No período de 2017 a 2019, o Sistema Único de Saúde, o SUS, realizou, em média, 2.800.000 mamografias e 6.700.000 exames citopatológicos de colo do útero ao ano, esses números. Olha, guarde esses números, 2.800.000 e 6.700.000. Eu me desculpo pelo cachorro. A pandemia do coronavírus, no entanto, reduziu drasticamente essas quantidades. Em 2020, os exames caíram para 1.850.000 e 4 milhões, respectivamente. Então, nós temos uma queda de 42% nas mamografias, na média móvel anual. Lembre-se, de 2.800.000, que foi a média, né, do período 17-19, para 1.850.000 mamografias. De 6.700.000 para 4 milhões de exames citopatológicos. Em 2021, de janeiro a outubro, né, o ano não fechou, foram realizadas 1.950.000 mamografias, uma queda de 850.000
relativamente à média que eu já falei, de 17 a 19. E se tudo correr muito bem, talvez o SUS realize mais 450 mil mamografias até o final deste ano. Porque com a vacinação, a quantidade mês a mês está aumentando. E um outro fato que aumentou o número de mamografias em outubro foi a campanha Outubro Rosa, o que muito nos alenta. Nossa campanha funciona. E, olhando para esse cenário, nós esperamos que as comemorações do final de ano não atrapalhem os exames e não revigorem a Covid. Pois bem, considerando esses números, no melhor cenário que eu mostrei, nós começaremos o ano de 2022 devendo aproximadamente 400 mil mamografias, comparativamente a 2019. Parece simples, né? Dever 400 mil mamografias, dá para fazer 200 mil ao mês, daria para, aspas, zerar rapidamente. Felizmente, não é assim. A situação é bem grave. Historicamente, a cobertura de exames é baixa. E em 2019, que foi o pico de realização dos exames, nós estimamos que foi de apenas 30% para as pacientes do SUS. Isso considerando como público-alvo o padrão estabelecido pelo INCA, né, de 50 a 69 anos e exames a cada 2 anos. Quando nós consideramos como público-alvo mulheres a partir dos 40 anos, e é o que defende a FEMAMA, e exame uma vez ao ano, esse percentual cai para 12%. E a OMS recomenda, no mínimo, 60% de cobertura. Para esse cálculo de cobertura, nós subtraímos a população-alvo da saúde suplementar, exclusivamente SUS. E há um outro dado que também é alarmante. Em 2019, havia 30 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama nas categorias 4, 5 e 6 no SUS. E aí, a pergunta difícil, né? Quantas serão em 2022? Infelizmente, todos esses números que eu apresentei estão subestimados, porque há falhas na alimentação dos dados do SUS. O Siscam, por exemplo, só começou a vigir em 2019. Além disso, tem um outro fato que a gente percebeu com o pagamento da renda emergencial. Há muitas cidadãs invisíveis que não existem para o SUS. As fontes para os dados que foram apresentados são o DataSUS e o IBGE. Nesse contexto de redução de exames, foi publicada a portaria 3712 de dezembro de 2020 do Ministério da Saúde. Mais precisamente, em 29 de dezembro de 2020. É isso aí, no apagar das luzes de 2020. De todo modo, o Ministério da Saúde depositou 150 milhões, desculpe, eu escrevi 250 acima, eu cometi um erro de digitação, são 150 milhões. O Ministério da Saúde depositou 150 milhões para as secretarias estaduais de saúde usarem na prevenção, detecção precoce e controle do câncer de mama e colo do útero, desde que realizem 30% a mais desses exames comparativamente a 2019. Essas metas foram estabelecidas pelo próprio Ministério da Saúde. Os recursos financeiros estarão disponíveis até 31 de dezembro de 2021. E se não forem empenhados, eles retornarão ao Tesouro Nacional. E as mulheres terão perdido a oportunidade de controlar melhor os riscos dos cânceres de mama e colo do útero. Notem, os gestores precisam empenhar o recurso, não necessariamente realizar os exames. O empenho de recursos é uma etapa dos pagamentos no setor público. Significa que os valores ficam reservados. Todos os estados da federação assinaram os termos da portaria, exceto Tocantins.
Porém, até setembro, a maioria dos estados não havia tomado as providências para o empenho e execução do recurso financeiro. E a FEMAMA está trabalhando nisso, está acompanhando a portaria 3712 desde o meio do ano. Né? Nós estamos de olho para que os gestores públicos executem a portaria, no mínimo, empenhem os recursos para garantir a realização dos exames. E nós já fizemos várias ações. Nós fizemos audiências públicas com o Ministério da Saúde, parlamentares, demais associações de combate ao câncer, para recrutar apoio às ações da portaria e solicitar ao Ministério da Saúde a informação para conseguir monitorar todas essas ações. Nós produzimos... Doutora, apenas para avisá-la que a senhora está nos 2 últimos minutinhos, tá bem? Obrigada. Nós produzimos panfletos e locução para rádios, para campanhas de sensibilização às mulheres, para que elas voltem a fazer seus exames de rotina. E também para convocar os gestores públicos às ações. Nós enviamos ofício às secretarias estaduais de saúde, uma por uma, cobrando as providências necessárias à execução da portaria. E nós produzimos uma cartilha para ajudar os gestores de saúde a utilizarem esses recursos. A cartilha foi divulgada para as associadas, parceiros, secretarias estaduais e municipais de saúde. E a portaria 3712, a nota técnica que seguiu, não dão instruções muito detalhadas aos gestores. Assim, a FEMAMA contratou uma especialista em gestão pública para sanar essa lacuna. Todo esse material, inclusive a cartilha, está disponível no site da FEMAMA e são para uso público. Muito obrigada mais uma vez pela atenção. Espero não ter estourado o tempo, Fernanda. Imagina, doutora Maria Cristina, nós que agradecemos a sua colaboração no nosso evento. Muito obrigada pela sua fala. E a gente agora vai seguir falando aí de políticas públicas no combate ao câncer. O assunto que a gente traz agora é um dos grandes esforços da FEMAMA no Legislativo, protocolado na Câmara dos Deputados no Fórum de Combate ao Câncer da Mulher do ano passado, o projeto de lei 265 de 2020, que dá acesso a testes genéticos, hereditários e genômicos tumorais a quem precisa do SUS. Para falar sobre isso, agora eu convido então o Gabriel Johnson, que é coordenador de projetos e relações institucionais da FEMAMA. Está muito seco aqui em Porto Alegre, viu? Peço desculpa. E a Nathalie Alves, do escritório Malta Advogados, para falar sobre avanços da PL 265 de 2020, testes genéticos hereditários e genômicos tumorais no SUS. Sejam bem-vindos. Obrigado, Fernanda. Tudo bem, Nathalie? Obrigado, Fernanda. É um prazer falar com a audiência aqui do nosso fórum, especialmente das ONGs associadas, e dividir o espaço, né, aqui com a Nathalie, da Malta Advogados, que nos acompanha desde o início. Eu vou dar uma introdução e passo a palavra para a Nathalie, então, né? Mas, antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a todas as instituições que fizeram parte da conquista que aconteceu essa semana, né, do Estatuto da Pessoa com Câncer, projeto de lei que foi sancionado pelo presidente da República, a Lei 14.238 de 2021, e representa um importante marco para ampliar o direito ao acesso à saúde do paciente e vai funcionar como um importante subsídio para a luta na busca por mais direitos, né, inclusive na justiça, se for necessário. Infelizmente, teve um artigo que foi vetado, que a FEMAMA e todas as outras instituições envolvidas vão correr atrás, mas vamos lá. E agora, então, eu queria contar uma breve história para vocês, né? O acesso aos testes genéticos hereditários é uma das lutas históricas aqui da FEMAMA. Iniciamos essa batalha com a deputada federal Carmen Zanotto lá atrás, em 2013, com um projeto de lei que acabou sendo arquivado no meio tempo. E agora, né, como a própria Fernanda falou, em 2020, né, a gente protocolou o então PL 5270 com a deputada Lisiane Bayer, que é uma deputada federal aqui do Rio Grande do Sul, onde a FEMAMA tem sede. Mais tarde, né, ele se tornou o PL 265/2020, e a gente conseguiu adicionar aí nessa parceria a Regiane Dias e a Tereza Nelma, que são duas parceiras bem interessantes. E o novo projeto, né, que atualmente está na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, depois a Nathalie vai comentar um pouco sobre isso,
é um pouco mais amplo. Deseja incluir no SUS tanto os testes genéticos hereditários quanto os testes genômicos tumorais. Para quem não sabe a diferença, é o motivo que a gente está aqui hoje, né? Eu vou explicar um pouquinho essa parte, depois a Nathalie vai comentar um pouco sobre onde que estão, né? Onde que está o nosso PL e quais são os próximos passos. Os testes genéticos hereditários, né? A primeira metade do nosso projeto, ele serve para prever a probabilidade estatística de uma pessoa desenvolver um tipo de câncer, né? Durante a vida, né? Como câncer de mama e ovário, por exemplo. Apenas 10% dos casos de câncer de mama e 25% dos casos de câncer de ovário são considerados hereditários, como a própria doutora Angélica falou, né, da pesquisa que ela fez junto com a doutora Mari e outros médicos do conselho e do mundo. Mas, ou seja, são passadas de pais para filhos, né? Com essa informação em mãos, é possível se empoderar e tomar decisões que vão afetar a vida do paciente ou da paciente. Pois homens com mutação BRCA também podem desenvolver câncer de mama, é bem comum, é comum, as pessoas às vezes não sabem, né? E além de ficar mais atento com relação ao diagnóstico precoce, também é a única forma de prevenir que um câncer de mama que se conhece atualmente. A gente não tem como prevenir um câncer de mama, mas se fizer um teste genético, a gente consegue prevenir, né? Caso houver uma mutação. Então, por exemplo, no caso das mulheres, é possível retirar as mamas dos ovários ou fazer uma quimioterapia preventiva antes mesmo que o câncer se desenvolva, evitando que a doença apareça, né, de uma vez por todas. E, para além do teste BRCA1 e 2, existem painéis inteiros que podem ser testados para saber, né, por meio de um simples exame de sangue, se a pessoa possui ou não algum gene mutado conhecido por algum tipo de câncer. Então, hoje, a saúde suplementar, né, os planos de saúde, ele já cobre alguns desses exames genéticos, mas o SUS não. Então, deixando uma lacuna de atendimento bem grande, né, de desigualdade social, né, inclusive. Por outro lado, também, a outra metade do nosso projeto são os testes genômicos tumorais. Esses testes diferem um pouco dos que eu acabei de falar, em função de que, nesse caso, o paciente já tem um diagnóstico de câncer. E o objetivo aqui é pegar um pedacinho do tumor, né, por meio da biópsia, que o Dr. Fernando falou lá no início do nosso evento, e personalizar o tratamento para descobrir se aquela massa tumoral maligna, né, o câncer, ele tem alguma mutação específica que algum medicamento também específico pode combater, personalizando, assim, o combate, né, ao câncer. Ou seja, ou ainda, né, melhor dizendo, se a paciente vai se beneficiar ou não de um certo tratamento quimioterápico, por exemplo, ou ainda, né, qual é a porcentagem de chances de o câncer retornar com metástase dentro de um período de 5, 10 anos. Enfim, né, essas são apenas algumas das possibilidades que os testes genômicos tumorais mais inovadores podem oferecer. E a FEMAMA quer justamente conceder o acesso a esse tipo de testes para os pacientes que mais precisam. Então, agora depois dessa introdução, para a gente entender um pouco melhor, então eu quero chamar a Nathalie Alves, do Escritório Malta Advogados, nosso parceiro nessa caminhada, para explicar onde estamos, né, e quais são os próximos passos do nosso PL. Então, Nathalie, é tudo contigo, eu vou estar aqui contigo do teu lado, qualquer coisa. Muitíssimo obrigada, Gabriel, muitíssimo obrigada, Fernanda. Boa tarde a todas e todos. Olha, é uma felicidade indescritível estar aqui hoje nesse evento e, sobretudo, para tratar desse tema, desse PL, que eu digo que, em síntese, é a ciência a favor da saúde, a favor da vida da mulher. Então, para nós, do Malta Advogados, é uma felicidade enorme, indescritível fazer parte disso, acompanhar a FEMAMA nessa jornada, é uma possibilidade que a gente tem de materializar em políticas públicas demandas sociais muito relevantes, então pautas muito necessárias, materializar também em leis, que é justamente o caso do nosso PL dos testes genéticos e genômicos. O Gabriel aí já destacou toda a relevância, toda a necessidade de aprovação desse projeto, o mérito em si. O nosso trabalho, enquanto FEMAMA e o escritório atuando da FEMAMA, é justamente vocalizar, projetar a necessidade de aprovação dessa matéria no Parlamento Federal, no Congresso Nacional, é sensibilizar os parlamentares sobre a necessidade dessa pauta. É justamente isso que a FEMAMA tem feito com muito brilhantismo, com muito empenho. Então, a gente, até brevemente eu vou fazer essa ponderação, chama esse PL de uma pauta positiva. Na política, a pauta positiva é aquela pauta que interessa a todos. E por que interessa a todos? Porque o direito, e aí a Constituição já nos diz isso, o direito à saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, eu até costumo dizer que a saúde é um dos mais eloquentes exemplos de um bem da vida
em que o interesse individual está em plena sinergia, em plena sintonia com o interesse coletivo. Então, essa pauta ela é positiva e o Congresso, justamente por isso, tende a ter receptividade. O nosso trabalho é justamente mobilizar para que isso ocorra. Então, o trabalho que tem sido empreendido, ele envolve várias etapas, o processo legislativo ele é complexo, eu vou aqui resumir brevemente para justamente demonstrar a todos que não têm familiaridade como que a pauta tem avançado. Então, eu vou pedir a licença aqui para compartilhar a minha tela, e aí vocês me avisem se está dando certo. Ok? Maravilha. Então, esse é basicamente um resumo da tramitação do nosso projeto. Uma tramitação, como eu disse, muito bem sucedida. O Gabriel já acentuou aí a numeração do nosso PL, o 5270-2020, que foi fruto aí de uma decisão coletiva da FEMAMA, encampar isso, essa pauta maravilhosa. Ele foi apresentado lá em novembro de 2020, e em dezembro de 2020 ele foi apensado ao PL 265, que também trata da mesma matéria, né, que são os testes genômicos e os testes genéticos. Então, essas matérias elas foram apensadas, o que significa que elas passam a tramitar em conjunto, e aí se atribuiu a numeração do outro PL, que foi o PL primeiro protocolizado, né, o PL 265-2020. Nisso, a FEMAMA atuou para e passo, em todos os passos da tramitação de ambas as propostas, para que então fosse formulado um substitutivo, um novo texto, que congregasse as ideias de ambas as propostas e um texto que atendesse efetivamente melhor aos nossos pleitos e também estivesse, em termos de técnica legislativa, mais adequado. Esse substitutivo ele foi aprovado na primeira comissão a que foi designado esse projeto. Esse projeto, e aí eu falo bem em resumo, em síntese, ele foi despachado a 3 comissões: a Comissão da Mulher, a Comissão de Seguridade, a de Tributação e a CCJ, que é de Constituição e Justiça. Na Mulher, nós desenvolvemos esse substitutivo, que foi um texto mais robusto, que congregava os 2 textos originais dos projetos, e ele foi aprovado à unanimidade em junho deste ano. E aí eu faço o destaque da coisa, assim, que mais nos alegra, que é a comoção que o PL tomou. Porque uma coisa é um projeto ser aprovado de passagem. Não foi isso que aconteceu. O projeto envolveu uma discussão entre vários parlamentares da bancada feminina e foi aprovado com louvor. A relatora Margarete Coelho, na oportunidade, eu faço esse destaque, ela fez um registro muito emocionante de que ela própria fez o teste genético em razão da necessidade, por um familiar dela ter sido diagnosticado com câncer de mama. Então, ela também projetou, mais uma vez, a importância dessa proposta, e isso foi muito bem acolhido na comissão. Logo após, foi remetido, como eu disse, à Comissão de Seguridade Social, sob a relatoria da deputada Carmen Zanotto, que também acolheu muito bem o pleito, e a proposta, mais uma vez, foi aprovada à unanimidade. É importante dizer que, em todos esses passos, a FEMAMA articulou quem seria a relatora, articulou o texto para que ficasse em linha com o que é necessário de ser aprovado. Uma vez feita essa aprovação, que ocorreu em 27 de outubro, na Comissão de Seguridade, ele foi remetido à Comissão de Finanças e Tributação. Essa comissão ela se debruçou justamente a analisar a viabilidade financeira da aplicabilidade da proposta como um todo. Paralelamente a isso, a FEMAMA articulou, tudo com vistas a acelerar o processo, a apresentação de um requerimento de urgência ao nosso PL. O que isso significa? Esse requerimento de urgência, em breve síntese, ele possibilita que a nossa proposta não passe por todas essas comissões que eu citei anteriormente, vá direto ao plenário da Câmara. E isso, naturalmente, acelera muito a tramitação. Então, temos aqui a aprovação do requerimento a apresentação do requerimento de urgência em julho e, paralelamente a isso, a tramitação agora na CFT. Em que pé estamos? Apenas para que vocês entendam, há 2 caminhos possíveis. A continuidade da tramitação da matéria nas comissões, e aí isso vai ser feito aqui na CFT e na CCJ, ou a aprovação do requerimento de urgência e do mérito em plenário diretamente, como eu disse, para com que a coisa seja mais rapidamente aprovada. Estamos empreendendo esforços, naturalmente, para esse caminho, justamente porque é o mais célere. Isso, contudo, isso ao fim, né, almejando essa aprovação na Câmara dos Deputados. Uma vez aprovado na Câmara dos Deputados,
há dois caminhos possíveis. Ele vai ser remetido para o Senado Federal e o Senado Federal pode aprovar o projeto nos termos que a Câmara aprovou. Se isso ocorrer, vai direto para a sanção presidencial e, enfim, essa norma se tornará uma lei concreta. Se o Senado eventualmente promover alterações, a matéria retorna à Câmara dos Deputados, que vai apreciar as alterações e, então, o projeto vai à sanção presidencial. Esse é o desenho, e eu espero não ter tomado muito tempo, tentei ser rápida porque a tramitação é longa, mas esse é o desenho que hoje nós temos, e de conclusão, para que fique o registro, é justamente que a gente tem visto uma rede de apoio, e a gente tem trabalhado em prol disso, uma rede de apoio muito relevante em torno do projeto, que possibilita que ele esteja tramitando com celeridade, e que assim o seja cada vez mais. A FEMAMA, ela tem empenhado todos os esforços possíveis numa atuação incansável para que isso não só seja aprovado, mas como seja aprovado como tem sido com louvor, para que, enfim, nós consigamos materializar esse direito em uma lei tão necessária para as mulheres brasileiras. Eu agradeço e finalizo aqui, devolvo a palavra ao Gabriel, já registrando mais uma vez o meu agradecimento pela participação no evento. Eu que agradeço, Nathalie, e agora a firma realmente não está poupando esforço para a gente, nosso principal esforço, né, endeavor aqui em relação a testes genéticos, que tanto vai ser importante para os pacientes, né? Então, agora sou eu que devolvo a palavra de volta à Fernanda para que a gente possa fazer entrar logo em seguida para a nossa mesa. Obrigado, Nathalie. Eu que agradeço mais uma vez, em nome da FEMAMA, então, ao Gabriel e à Nathalie pelos esclarecimentos. Realmente uma pauta super importante, vocês deixaram ela de uma maneira super acessível, né, para que a gente entenda a importância, inclusive, dela. Bom, com essa fala, então, do Gabriel e da Nathalie, a gente encerra essa parte, né, de palestras do nosso evento. E eu convido todos os palestrantes aí que puderem ficar, então, para a gente debater agora, nesses últimos minutinhos aí, alguns assuntos importantes. Vou lançar aqui, então, a primeira pergunta, né? E quem quiser e puder responder, então, pode abrir o microfone. Eu pergunto, então, depois de tudo que a gente ouviu, né, nessa tarde aí, qual é a melhor forma de combater o câncer ginecológico por meio de políticas públicas? Quem gostaria de responder? Eu vou começar aí. Cânceres ginecológicos são doenças bem diferentes em seus agentes causadores, em suas manifestações diversas. Então, é difícil ter uma resposta única. Se a gente tivesse que escolher uma estratégia, acho que a estratégia é vacinar a vacina HPV. É o câncer, é o terceiro câncer na mulher brasileira, é uma doença passível de eliminação, com estratégias de vacinação, rastreamento. Então, acho que essa é a estratégia mais relevante. O Brasil tem vacinado menos do que deveria. O Brasil vacinou bem no ano de 2014, mas houve uma queda de 23% com a retirada da escola. Acho que essa é uma estratégia que a gente tem que trabalhar. E aí, depois a gente pode falar dos outros cânceres, né? Que são estratégias distintas para o controle da doença, e a gente pode fazer um bate-papo aí. Mais alguém gostaria de comentar essa questão? Acho que, sem dúvida, a Angélica tocou no principal ponto, né? Eu acho que o câncer ginecológico em geral, o que a gente precisa são duas coisas: prevenção primária, que é a vacina para o colo de útero, que é o terceiro mais comum, e diagnóstico precoce. Então, acho que informar as mulheres dos possíveis sintomas, essa parte de conscientização de paciente é muito importante para a gente conseguir chegar no diagnóstico precoce. Felizmente, não tem meios efetivos, né, de rastreamento para todos os tumores, mas se a gente conseguir diagnosticar precoce, ajuda demais. E se eu puder comentar também, né, como política pública, o que eu e a Nathalie acabamos de falar, né, o PL 265 eu acho que vem bastante de encontro, né, quando a gente tenta detectar, né, como a própria doutora Angélica, a doutora Ana falaram, com antecedência, né, através dessa, por exemplo, o próprio câncer de ovário, que é o escopo do nosso PL, realmente é uma das políticas públicas que a FEMAMA vem lutando e que a gente acredita que é uma das formas fundamentais, além das campanhas de conscientização, né, e que haja bastante
bastante opções de exames para fazer, tanto na rede pública, tanto na rede privada, porque a FEMAMA também luta pela ampliação dos testes, né, na rede privada, que hoje é difícil o acesso, apesar de termos, né, acesso ao exame BRCA1 e 2, por exemplo, às vezes é muito difícil da paciente conseguir o acesso, tem que comprovar muita coisa, é sempre uma papelada incansável, infinita, e realmente é um problema que muitas das pacientes que chegam até a gente, através das nossas ONGs, por meio das nossas ONGs associadas, ou diretamente para o FEMAMA, encontram, né? Minha mãe teve, enfim, mas que às vezes não conseguem um acesso, né? Então, é bastante restrito hoje em dia, né? Tem conversas de que talvez... eu já ouvi falar bastante de que talvez seja restrito demais e também, ao mesmo tempo, falte restrições, que ainda está restrito pouco, né? Tem várias, eu já ouvi de tudo, assim, né? E realmente é uma coisa importante. Então, é muito legal ouvir de vocês, especialistas aqui, né? Angélica e Daniela, justamente sobre essas políticas públicas, né, que vêm para tentar, a própria campanha, né, que o Grupo EVA e todos os médicos estão se mobilizando para fazer, também é importante para que todo mundo se conscientize da importância, né, desse tipo de câncer e dessas coisas. Então, acho que minha contribuição, eu acho que é essa, por enquanto. Mais alguém dos nossos palestrantes? Pode falar, doutor. Se eu puder acrescentar, obviamente que não vou colocar numa ordem, porque a gente sempre acaba usando oportunidades, e obviamente prevenção é sempre a primeira política pública, sem dúvida nenhuma, né? Mas eu acho que a gente não pode esquecer que o diagnóstico ainda, sem ele a gente não consegue evoluir nada, né? Se a gente tiver um diagnóstico imperfeito, ou um diagnóstico incompleto, ou que não teve acesso total, a gente vai fazer tudo errado, né? A gente vai tratar, não vai tratar com o melhor esquema. Então, eu acho que passa pela instrumentalização do diagnóstico, ou seja, facilitar a chegada ao diagnóstico, ou seja, o sistema que foi procurado nos últimos anos não é o ideal, onde você afasta o patologista do centro, do CACOM, do centro onde vai se realizar o diagnóstico, por um laboratório desconhecido, terceirizado a quilômetros de distância, né? Então, eu acho que trabalhar uma coisa que seria extremamente simples e barata na instrumentalização local do diagnóstico, acho que seria muito importante. Eu não sei exatamente dizer se é a primeira, a segunda, a 18ª prioridade, mas seguramente passa pela prioridade. Mais alguém gostaria de comentar? Vou fazer uma outra provocação aqui, então, e gostaria de saber de vocês, na opinião de vocês, qual seria o principal desafio de acesso no combate aos cânceres femininos? Eu quero falar, antes de passar a palavra para os nossos 3 especialistas, a FEMAMA lutou bastante, inclusive, ano passado, até para entrar um inibidor de PARP, né, que foi comentado aqui, no rol da ANS, e acho que, na nossa opinião, e na opinião acho que é unânime também, falar na questão do tratamento, né, que é o quão importante é ter o tratamento adequado para o subtipo certo da doença, e a falta de medicamentos inovadores. A gente sabe que tanto o INSS quanto o SUS acabam não acompanhando, né, as inovações, e, né, que traz que o mundo traz para a gente. Então, acho que a incorporação de tecnologias em saúde, tanto seja para inibidor de PARP, para ovário ou mama também, né, ou seja, outros tipos, é realmente um dos principais desafios, né, a rapidez com que chegam as drogas. Não sei se os especialistas aqui concordam comigo, ou se tem outras coisas também que vocês queriam falar. Nossa, é um abismo, né? Como a Angélica começou a aula dela,
falou muito bem, são só desafios. A gente tem dificuldade no diagnóstico, a gente tem dificuldade no tratamento, tanto a parte cirúrgica, anatomopatológica, né, doutor Fernando, quanto na parte de acesso às drogas. Tudo é muito moroso e você vê que, por exemplo, coisas que no mercado privado de convênios já estão incorporadas há 10, 15 anos, ainda não foram incorporadas no SUS. Então, é tudo muito devagar. A gente tem que começar a levantar um pouquinho a bandeira dessas mulheres com câncer ginecológico. Teve muitos avanços, só que a gente vai começar a ter uma disparidade de resultados de sobrevida, de taxa de cura, em locais diferentes. Acaba sendo muito triste isso, né? O próprio acesso ao que a Angélica fala muito na aula, desses inibidores de PARP, especialmente para as mutadas, mudou a história natural, né? Assim, hoje você cura mais da metade das mulheres, assim. É chocante o benefício para a gente não conseguir dar acesso. É muito triste, né? Assim, a Angélica me ajuda a lembrar todos os gargalos. Não, eu acho que como eles pediram assim, qual que é o grande desafio nessa linha? Então, primeiro é colocar que há desafios em todas as etapas. Mas o desafio maior no controle do câncer, eu acho que é acesso a tratamento de ponta. O desafio, por exemplo, do teste é um desafio cujo custo, se bem equacionado, ele é encaixado pelo governo. Isso aí não é mais caro, isso já foi caro. Hoje, a testagem genética é extremamente razoável no contexto de uma definição de tratamento oncológico. Hoje, um painel multigênico sai a R$1.000 e poucos. Isso aí é menos que um mês de APAC do SUS. Então, assim, até para o SUS isso é razoável. A questão é que essas drogas novas e também cirurgia de qualidade, treinamento, acho que esse é o grande gargalo aí. O resto eu acho que se o governo, e também se o governo quiser, ele negocia bem melhor do que o privado, né, pelo volume de pacientes que o SUS tem. Mas eu acho que o grande gargalo dessa história toda é a incorporação tecnológica. Veja, do ponto de vista do diagnóstico, se a gente pegar toda a jornada do paciente, um diagnóstico anatomopatológico indo até o molecular adequado não tem o valor de 0,5% de toda a jornada, né? Ou seja, então é um custo absolutamente irrisório para que ele não seja considerado, né? Ou seja, então, se você tiver esse diagnóstico primário adequado, se houver um investimento adequado, exatamente numa coisa que é relativamente fácil de resolver, a gente vai ter um grande problema de utilizar, né? Ou seja, a gente vai chegar sempre atrasado, ou seja, você quer dar a droga adequada e não vai ter o teste adequado porque não está instrumentalizado adequadamente quem dá esse suporte. Então, eu acho que às vezes a importância do diagnóstico ela acaba sendo um pouco relevada e vem quase que a reboque. É quando tiver, ou seja, é quando o oncologista reclamar que ele está precisando de um teste de mutacional, alguma coisa, ou mesmo uma expressão imunistoquímica, é que nós vamos ter que voltar para trás e vamos descobrir que não temos gente treinada, não temos laboratório suficiente. Quando isso representa, ou seja, uma porção muito menor de todo o custo, ou seja, dar a droga certa seguramente baseado no diagnóstico correto, seguramente é a melhor maneira de economizar. E muito se fala, né, em questão de orçamento para a saúde, orçamento oncológico, e realmente uma preocupação grande não só desse governo, como de todos os outros, né, que vieram antes dele, e também da sociedade civil organizada. Então, está sendo discutido desde 2019, até um pouco antes disso, no Congresso Nacional, um PL que cria o fundo de oncologia, né, para justamente saber de onde que vem esse dinheiro, porque a gente sabe que as drogas, os testes, tudo isso acaba realmente sendo bastante, até os testes na parte de diagnóstico, né, melhorar as questões de biópsia, logística e tudo mais,
é realmente um gargalo, né? Falta dinheiro, é só o que o governo acaba falando. Então, existe um PL hoje, o PL 244 de 2019, que justamente cria o Fundo de Combate ao Câncer, né, de portadores de câncer, para justamente tentar custear esses problemas que as pessoas dizem que é sempre dinheiro, né? Então, é uma das possibilidades que se estuda hoje para tentar garantir essa melhoria para garantir essas novas tecnologias, ou, quem sabe, melhorar o diagnóstico, né, a qualidade do diagnóstico patológico. Então, é uma das opções que se estuda hoje em dia. Eu acho que é importante mencionar também. Quanto ao exame, acho que vale a pena ressaltar que, recentemente, houve uma atualização da tabela SUS, né? E até a imunistoquímica é bastante razoável. Eu acho que, se os gestores tivessem conhecimento da importância, eu tenho certeza que arregimentariam os patologistas locais, na verdade, de cada regional de saúde, para fazer um diagnóstico mais rápido e melhor, porque não é um problema realmente de recurso, é um problema de desarquitetação da rede diagnóstica. Mais algum comentário? Muitas vezes você faz o diagnóstico daquilo que você não vai conseguir intervir, então isso me preocupa. Você faz, e aí, poxa, eu não vou poder dar a imunoterapia, eu não vou ter acesso ao teste. Então, a gente cria problemas dentro de uma rede que não está conseguindo se sustentar. Então, acho que a gente tem que pensar em várias etapas. Não adianta, sabe, vou resolver só aqui, porque isso acaba não gerando o que a gente precisa, que é mais saúde, sabe? Para ali. Então, é complicado mesmo. O Gabriel até citou ali, né, e pego como gancho a qualidade, né, patológica, e gostaria que vocês comentassem, então, aí nesses nossos últimos minutinhos, qual o papel da qualidade da patologia no diagnóstico desses cânceres que a gente citou e falou e aprendeu mais hoje. Olha, o que eu posso te falar é que tudo que a gente faz é baseado naquele papelzinho que vem escrito o que a pessoa tem. Então, assim, não tem nada mais importante para o diagnóstico do que aquilo está muito bem documentado. A gente vai olhar fatores de risco do tumor voltar, enfim, o que tem, e determinar baseado ali. Então, sem dúvida um gargalo importante, né? Eu enxergo isso como um grande desafio. Eu trabalho num serviço do SUS onde a gente teve que ter várias reuniões com a patologia para alinhar o que a gente precisa, né? Porque muitas vezes o patologista ele precisa sentar com o ONC e entender como funciona todo o processo. Então, a gente fez isso e funciona muito bem mesmo no SUS. Isso me dá orgulho. A gente consegue fazer essa parte de diagnóstico muito bem feita. A dificuldade para nessa questão de acesso mesmo, como a Angélica falou, né? Mas deu para trabalhar bastante isso. Não sei, Angélica, se você tem experiência com algum outro serviço do SUS sobre essa parte de patologia, como é que está andando? Que é algo que é bem discrepante nas regiões do Brasil. Bom, eu estou dentro, meu contato hoje é com a Universidade Federal de Minas Gerais, da patologia. E eu vim de um CACOM, eu coordenei um CACOM por muito tempo, um CACOM que tinha uma ONG que complementava quando os testes de imuno eram insuficientes. Agora, como trazido pelo professor Fernando, isso pode ser superado com boa organização de recursos. E, puxa, eu tinha mais facilidade no CACOM, bem organizado, do que dentro da Universidade Federal. Assim, faltam professores patologistas, a coisa é morosa e muito aquém do minimamente necessário na assistência. Então, por exemplo, eu sou pesquisadora da universidade, a gente tem problemas e muitas vezes temos que comprar serviços externos para cumprir os prazos de pesquisa clínica. Então, eu acho que é um retrato bem real do SUS, a Universidade Federal de Minas Gerais, e deixa muito a desejar os tempos para diagnóstico. Acho que, Angélica, você tocou num ponto fundamental, né, que é o paradoxo, né? O que você acabou de falar é um paradoxo, né? Ou seja, você tinha um CACOM, cujo
se criou uma organização e você tinha um suporte razoável. E quando você vai para uma estrutura supostamente muito, muito melhor hierarquizada e muito organizada, você tem dificuldades. Então, foi o que eu ressaltei há alguns minutos atrás, ou seja, esse tipo de organização é fundamental, ou seja, o patologista não pode falar com a Daniela por um papelzinho. Né? Ele tem que falar, né? Ele tem que estar presente, ele tem que estar na jornada do paciente, ele tem que estar nesse encadeamento do cuidado do paciente. Ou seja, eu sempre, na verdade, tirando os casos padrões, eu quero saber o que eu posso fazer mais, o que eu posso ajudar. Se eu não puder ajudar, eu perco o meu papel de médico nessa história com o patologista. Se eu ficar lá no subsolo, quietinho, eu perco o meu papel de médico na jornada do paciente. Então, é que eu digo, ou seja, a anatomia patológica bem organizada, bem feita, com cuidados pré-analíticos, que é um problema muito sério que a gente tem, né? Imagine você fazendo uma cirurgia, né? Aqui hoje, pondo num ônibus nesse calor do norte do país e viajando 1.000 quilômetros de ônibus para receber num laboratório que não tem nenhum comprometimento com aquela população regional, né? Então, são coisas desse tipo que, se entender que esse diagnóstico, como a Daniela falou, é o início de tudo, e se organizar a cada centro, é quase que não tem uma fórmula pronta, né? É mais ou menos usar o melhor do que tem em cada local, a gente avançaria muito nesse diagnóstico do câncer. E uma coisa que a gente recebe aqui, né, o doutor Fernando falou bem, né, a gente recebe muitas pessoas, muitos pacientes que entram em contato conosco e mandam seus laudos para a gente tentar ver porque há alguma demora, né, ou, por exemplo, falando em diagnóstico, né, teve gente no chat ali que falou que o problema maior acaba sendo diagnóstico, né? E às vezes demora tanto para a próxima consulta com o médico no SUS, que às vezes eles estão tão desesperados para saber o que está acontecendo, o que está escrito naquelas palavras ali, né? Que às vezes a gente recebe e a gente tem que é obrigado a dizer, olha, veja com o seu médico, né? A gente é uma associação de pacientes, a gente não tem necessariamente, a gente não pode, né, fazer esse trabalho que é do médico, que é do seu médico que acompanha, né? Então é sempre um gargalo mesmo até esse tempo de demora, né? Então muitas pessoas aqui no chat estão falando justamente essa questão da demora no diagnóstico, né, de conseguir, ou então recebe o diagnóstico em mãos, o papelzinho, como a doutora Daniela falou, e enviam para a gente, né, para a gente, pelo amor de Deus, me ajuda, está escrito aqui, vai acontecer alguma coisa comigo, é ruim, é bom, não, né, qual que é o grau, e às vezes a gente acaba não conseguindo ajudar na totalidade, porque essa acaba não sendo a gente, claro, mostra o caminho que a paciente pode fazer, mas a gente não pode fazer isso por vocês, né? Pelos médicos que acompanham de fato o paciente. E qualidade, eu acho que do serviço, que realmente está mal organizado, é crucial para o melhor diagnóstico e, em consequência, melhor tratamento do câncer, né? Seja ele ginecológico, de mama, eu acho que é generalizado, eu diria, né? Então, eu creio que é isso. Mais alguém? Alguém gostaria de levantar alguma questão aí importante do que a gente falou hoje? Foi muita coisa importante, né? Mas, de repente, se alguém quiser, nesses últimos minutos, aí ressaltar alguma coisa antes da gente encerrar. Eu tenho uma pergunta pessoal, Fernando, eu queria fazer para a doutora Daniela, que falou sobre o corpo e o colo do útero, né? Qual é o mais difícil de tratar, na tua opinião, doutora? Qual que é o colo de útero, o colo, sem dúvida, né? Porque corpo de útero, assim, você tem grandes desafios de incorporação, tudo, mas a maior parte das mulheres a gente já consegue a cura no momento inicial, né, da cirurgia. O colo uterino é mais complexo, elas são jovens, a gente induz menopausa precoce muitas vezes, atrapalha muito a sexualidade a longo prazo, acesso à radioterapia é complicadíssimo.
Então, o colo, sem dúvida, é o mais difícil. E, assim, eu acho que uma coisa que também fica, que eu acho que vale a pena a gente comentar, é que sempre tem que, no todos os serviços, trabalhar essa parte médica para a humanização do atendimento. Você sabe que muita coisa, eu estou no SUS, eu sento, eu atendo mesmo o paciente, sabe? E aí eu posso te dizer que muitos gargalos, quando você se compromete com o paciente, você consegue dar um desfecho mais rápido, você consegue dar uma ajuda, assim, a gente faz a diferença. Às vezes um caso ou dois, mas você vai ajudando. Então, acho que as pessoas não, hoje em dia, a maior parte, né, Angélica, o SUS não é mais um emprego, assim, você não tem uma remuneração das mais interessantes. Então, quando a gente escolhe estar lá, é por pesquisa, é por atendimento a outra, são várias escolhas que se faz. Então, essa humanização no atendimento pode fazer com que o sistema trabalhe a nosso favor. Isso mesmo de sentar com o patologista foi uma iniciativa de nós, oncologistas do grupo. E trazer, né, todo mundo para perto, isso ajuda demais, esse comprometimento com o atendimento do outro. Obrigado, doutora. Mais alguém? Bom, só um comentário, parabenizar a FEMAMA pelo envolvimento nesse projeto para acesso à testagem genética. Isso está longe de ser inacessível, é questão mesmo da gente soltar a voz da relevância dessa informação para tomada de decisão, e nada como o apoio de uma instituição que está madura, organizada como a FEMAMA, insistindo aí com os governantes para usar o dinheiro da maneira certa. Então, só minha admiração aí por essa ação da FEMAMA. Obrigado, Ok. doutora Angélica, que é o que fez parte, né, da construção do nosso projeto de lei, que tanto nos ajudou com as suas pesquisas e seus insights para que a gente pudesse chegar no texto final, né, inclusive para poder protocolar. Então, a gente agradece a doutora Angélica, que fez parte do nosso, que é parte, né, do nosso membro do Conselho Técnico Científico. E a gente sempre bate na porta dela lá, sempre que precisa de algum auxílio. É né? uma honra imensa, só causa nobre, tô junto. É um baita time, né? Bom, encerrando então o nosso debate, foi uma tarde maravilhosa de muito aprendizado, muito compartilhamento. Agradeço aos nossos palestrantes por todo o trabalho que é feito durante todos os dias do ano e por estarem aqui hoje com a gente no dia do fórum, então, repartindo, dividindo com a gente, né, um pouco desse trabalho que é tão grande, tão intenso, tão necessário. Agradeço também por terem ficado até agora o nosso debate no finalzinho da tarde. Em nome da diretoria, eu gostaria de agradecer novamente aos nossos investidores que permitiram que a gente estivesse aqui hoje, a Daiichi Sankyo, a Libs, a MSD, a Pfizer e a Roche. Quero agradecer também a equipe da FEMAMA, a Bruna, a Cristina, a Érica, o Gabriel e o Jorge, que estiveram envolvidos em todas as etapas desse evento para que ele acontecesse. Muito obrigada. E também gostaria de agradecer a toda a equipe da LM e da Vox, que nos ajudaram aí a operacionalizar todo esse evento aí nos bastidores, mandando muito bem nos bastidores. Muito obrigado a todos. Aviso que amanhã, então, a gente tem a continuação desse nosso encontro, desse fórum, nesse mesmo bate-canal aqui e também no mesmo horário, a partir das 4 horas da tarde. Amanhã a gente se encontra para mais troca, para mais aprendizado, nessa 8ª edição, então, do Fórum da FEMAMA de Combate ao Câncer. Desejo a todos aí bom final de tarde, né? Uma boa noite, e amanhã, então, nos encontraremos aqui para mais uma troca. Até amanhã.